Graças a Deus, nós queremos nesta noite, meus irmãos, falar da oração como a chave para alcançar a vitória. Nós vemos aqui nesse texto que a palavra de Deus, ela nos diz que Pedro ele estava guardado na prisão, mas a igreja fazia continuamente oração por ele a Deus. A primeira coisa, meus irmãos, que eu quero destacar nesta noite é que a igreja primitiva era uma igreja que não tratava de maneira superficial a oração. A igreja primitiva era uma igreja que perseverava na oração, que persistia na oração, que insistia na oração. Pedro, ele estava na prisão, mas nós lemos aqui que a igreja fazia continuamente, sem cessar, oração por ele a Deus. A palavra de Deus no livro de Romanos 12, versículo 12, diz que nós devemos perseverar na oração. Vemos o exemplo no Antigo Testamento de Ana. Ana, ela foi uma mulher que ela perseverou na oração diante do Senhor. A palavra de Deus diz que perseverando ela na oração, Eli, o sumo sacerdote, ele observou a oração de Ana, porque Ana, no seu coração, ela orava, ela falava com Deus, mas somente se movia os seus lábios, não se ouvia a sua voz. Apesar, meus irmãos, de Ana, ela estar fazendo uma oração a Deus, uma oração silenciosa, ela estava ali somente falando com Deus no seu coração, no seu espírito, mas mesmo assim nós vemos que Deus ouviu a sua oração, Deus atendeu o seu pedido e Ana conquistou a resposta de Deus. Jesus, ele também nos falou sobre o dever de nós orarmos sempre e nós nunca desfalecermos na oração. Jesus, ele usa uma parábola, a parábola do juiz iníquo, e Jesus, ele diz então que havia numa certa cidade um juiz que não temia a Deus, que não respeitava as pessoas, e havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que todos os dias ia até a presença daquele juiz e dizia para ele: faze-me justiça contra os meus adversários. E a princípio ele não quis fazer, mas depois, tornando em si, ele disse: ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu não respeito os homens, ele disse, todavia eu vou fazer justiça a essa viúva, para que enfim ela não venha mais aqui e não venha me molestar mais. Então Jesus, ele disse assim: ouviste o que disse o iníquo juiz? E não fará então Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Jesus disse, ainda que tardio, mas Ele disse, olha, digo-vos que depressa o Senhor os fará justiça. Então, queridos, nós vemos aqui esta parábola, Jesus, Ele falando da importância da persistência na oração. Eu pergunto a você nesta noite, você tem perseverado na oração? Como está a sua vida de oração?
Será que a semelhança da igreja primitiva, nós também temos feito contínuas orações a Deus? E a palavra de Deus, ela continua dizendo que quando estava para apresentar, Herodes iria apresentar a Pedro para que ele pudesse ser julgado publicamente, condenado e executado, como ele fez com Tiago. A palavra de Deus diz que naquela mesma noite em que Herodes ia apresentar a Pedro a julgamento, a palavra diz que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu com a sua luz aquela prisão. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Deus, ele designou o seu anjo para poder cuidar ali do caso de Pedro, seu servo. A palavra de Deus, meus queridos, ela nos mostra que o cuidado de Deus para com os seus, o cuidado de Deus para com os seus filhos. Nós, meus irmãos, vemos através da palavra de Deus que Deus, ele também tem designado um anjo para cada um de nós, para nos proteger. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo 10, diz assim: olha, vede que não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que o seu anjo nos céus todos os dias vê a face do meu Pai que está no céu. Esse versículo está dizendo que cada um de nós, cada um dos pequeninos do Senhor, tem um anjo que nos guarda, que nos protege. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina que os anjos, eles são espíritos ministradores, que são enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, todos nós que estamos aqui, somos um daqueles que vão de herdar a salvação. Você pode dar um amém? Então a palavra de Deus, ela diz, em Hebreus 1,14, diz assim: olha, não são porventura todos espíritos ministradores, enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos são espíritos ministradores, que são enviados por Deus para ministrar a favor daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, dos cristãos, de nós. E a palavra de Deus também no Salmo 34, no versículo 7, diz que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. Você acredita nisso? Você crê que Deus tem designado anjos para te guardar, para te proteger, para te livrar? Somente, meus irmãos, quando nós chegarmos no céu, é que nós vamos poder saber de quantas ciladas do inimigo, de quantos acidentes Deus nos livrou através dos seus anjos. Pois a palavra diz no Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar, para que nunca nós venhamos tropeçar com os nossos pés em alguma pedra. Aleluia, eu acredito nisso. E a palavra de Deus, ela nos diz que o anjo, ele chega aonde Pedro está, e ele toca em Pedro, despertando Pedro. Pedro, ele estava dormindo entre dois soldados, e quando o anjo desperta ele, as cadeias que estavam nas suas mãos caíram por terra. O que nós, meus irmãos, aprendemos aqui é que
a oração fervorosa, ela quebra as cadeias. A oração fervorosa, ela quebra as prisões. Muitas vezes nós podemos falar assim: ah, pastor, mas eu não estou preso. Às vezes nós não estamos presos numa prisão física, numa prisão material, mas muitas vezes nós estamos presos em uma prisão espiritual. Às vezes estamos presos, meus irmãos, pelas forças malignas. A palavra de Deus, ela diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas ela é contra os principados, as potestades, ela é contra o príncipe das trevas deste século, ela é contra as hostes espirituais que operam a maldade. Quantas pessoas nos dias de hoje são prisioneiras do inimigo? Quantas pessoas estão presas no vício, nas drogas? Quantas pessoas, meus queridos, que também estão presos, mas a sua prisão é uma prisão na alma. Quantas pessoas que estão presas na alma, estão presas pelos cárceres da angústia, da depressão, do medo, do pânico, né? Hoje em dia até tem um nome para o medo, é a síndrome do pânico. Quantas pessoas, meus irmãos, que hoje sofrem com essa doença? É uma prisão na alma. Quantas pessoas que o seu corpo está livre, anda para lá, anda para cá, mas a sua mente está presa por pensamentos perturbadores. Quantas pessoas que a sua mente está presa por pensamentos negativos. Quantas pessoas, meus irmãos, que a sua mente está presa em pensamentos fixos, que não consegue se libertar, estão presos, não consegue sair daquela masmorra psíquica, estão presos na sua alma, na sua mente, no único lugar que nós precisamos ser livres. Então nesta noite, queridos, nós vemos que a oração fervorosa, ela é capaz de quebrar as prisões. E a palavra de Deus, ela nos diz que o anjo diz para Pedro, para que ele pudesse cingir então com a sua capa e o seguisse. E passaram ali a primeira guarda, passaram depois a segunda guarda, e chegaram agora a uma porta de ferro, a qual dava para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Diga comigo, abriu por si mesma. A oração fervorosa, ela não é aquela que somente quebra as cadeias, quebra as prisões, é aquela que abre as portas. Às vezes, meus queridos, as portas têm se fechado na sua vida. Às vezes nada mais dá certo na sua vida. Às vezes você tem lutado, tem trabalhado, tem tentado, tem se esforçado, tem feito o seu melhor, mas em vez de você avançar para frente, você vai para trás. Às vezes você até tem êxito em outras áreas da sua vida, mas às vezes há alguma área da sua vida que há um bloqueio e você não consegue romper, não consegue avançar naquela área, e por isso então você tem ficado frustrado, decepcionado, porque você vê às vezes outras pessoas prosperar e romper naquela área, mas você não consegue. Às vezes a porta se fechou, mas nós vemos, meus queridos irmãos, que a oração
A oração fervorosa, a oração contínua, a oração permanente, a oração insistente, ela é capaz de levar Deus, de mover as mãos de Deus a abrir as portas em nossas vidas. Apocalipse 3:8, o Senhor diz assim: olha, eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deus, meus irmãos, é aquele que abre as portas. Deus é aquele que pode colocar diante de você uma porta aberta, é aquele que pode abrir a porta que o inimigo fechou. Deus é aquele que tem a chave de Davi. A palavra diz: aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Então Deus é o Todo-Poderoso, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode, meus queridos irmãos, ninguém pode, porque Deus é o Todo-Poderoso, é Ele quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem enriquece, Ele quem empobrece, Ele que dá vida, Ele que tira a vida, Ele que faz descer a sepultura e Ele que faz subir da sepultura. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode abrir portas na sua vida? Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Então pratique a oração fervorosa. Busque a Deus na sua vida. Busque a Deus de todo o seu coração. A palavra de Deus, meus queridos, ela nos fala um pouco mais adiante, um texto semelhante a esse, mas que aconteceu com Paulo e com Silas. Mais uma vez, a oração fervorosa, ela foi capaz de abrir portas. A palavra de Deus nos fala sobre Paulo e Silas, que eles foram para uma cidade chamada Filipos. Eles foram ali por uma direção de Deus, por uma orientação de Deus. Eles não foram ali tirar umas férias, não foram ali para passear, para viajar. Eles foram ali por uma direção de Deus. Chegaram ali naquela cidade, eles pregaram a palavra de Deus, eles libertaram uma moça que estava possessa de um espírito de adivinhação. E o que aconteceu com eles? Eles foram açoitados em praça pública, foram levados para um cárcere, foram colocados no cárcere interior, seus pés foram amarrados no tronco. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz em Atos 16, 25, que à meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. Nós podemos perguntar, mas que motivo tinham para estarem alegres, para estarem louvando a Deus? Parecia, meus irmãos, que tudo ia mal na vida deles, parecia que tudo ia de mal para pior. Se fosse talvez muitos de nós, à meia-noite nós estaríamos chorando, reclamando, murmurando, questionando a Deus, estaríamos ali falando um para o outro: olha, não vale a pena servir a Deus, nós viemos aqui para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, pregamos a palavra de Deus, olha só o que nos aconteceu. Eu acredito, meus queridos irmãos, que muitos de nós estaríamos falando desse jeito. Mas a palavra de Deus nos fala aqui que Paulo e Silas, à meia-noite, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os outros presos escutavam. Mas não somente os outros presos escutou, o próprio Deus escutou, e o poder de Deus manifestou ali naquela prisão. A palavra diz que de repente sobreveio um grande terremoto e sacudiu ali até os alicerces daquela prisão, e
todas as portas foram abertas. Você pode dar um amém? A Bíblia diz que foram soltas as prisões de todos. Todas as portas ali foram abertas. Mais uma vez, a oração fervorosa, ela foi capaz de levar Deus, de mover a mão de Deus e abrir as portas, quebrar as prisões, quebrar as cadeias. Às vezes, meus queridos, nós perguntamos como que Paulo e Silas, eles puderam louvar a Deus numa situação dessa. Queridos, nessa noite, eu gostaria que você colocasse isso no seu coração. Nós podemos louvar a Deus diante de qualquer situação, quando você tem uma perspectiva certa das coisas, uma perspectiva certa da situação. Paulo e Silas, eles estavam conscientes de que eles estavam numa situação complicada, de que havia ali um plano para poder tirar as suas vidas, para poder matá-los, mas Paulo e Silas, eles também sabiam que Deus estava com eles, que Deus iria dar o livramento, que Deus ia trazer um escape. Eles também sabiam que Deus iria trazer a eles a vitória. Você pode dizer amém? Então, queridos, quando nós temos uma perspectiva certa da situação, nós podemos louvar a Deus, até mesmo diante das enfermidades. Você pode louvar a Deus. Você não está louvando a Deus pelas enfermidades, você não está louvando a Deus pela doença, você está louvando a Deus porque verdadeiramente diz a palavra de Deus que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você não está louvando a Deus por causa da enfermidade, você está louvando a Deus porque Ele fez provisão para a sua cura. Amém? Porque há mais de 2000 anos atrás Ele enviou Jesus nesta terra, e Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, e Jesus declarou um fato, e um fato verídico, que pelas suas feridas nós fomos sarados. Na mente de Deus você está sarado, na mente de Deus você está curado, porque a obra já foi feita. Basta agora você estender a mão da fé e fazer a oração fervorosa e receber aquilo que te pertence a você, por herança sua, porque nós, como filho de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Por isso, queridos, nesta noite, guarde essa palavra no seu coração. A oração fervorosa, ela é capaz de levar você a alcançar a vitória na sua vida, de quebrar prisões, de abrir portas. Ela é capaz de levar e de mover a mão de Deus ao seu favor.